Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do momento em que cada um estiver assistindo esse vídeo. É com muita alegria que mais uma vez eu venho aqui para falar um pouquinho da palavra do Senhor a você, ouvinte que crê nas promessas de Cristo Jesus, o nosso Senhor, que aguarda a sua gloriosa volta, que aguarda a ressurreição daqueles que já partiram, daqueles que morreram em Cristo, que aguardam a justiça do Senhor sobre a nossa terra e o reino eterno, o qual ele prometeu para nós. Então, fiquei alguns dias ausente por conta de coisas do dia a dia, né? Cada um tem as suas obrigações, cada um tem as suas atividades e eu não sou diferente. E hoje é sábado, são agora 16 horas, horário de Brasília, dia 21 de setembro de 2024, né? E a gente começa mais uma meditação agora no livro de Amós, profeta do Senhor, que assim como eu tenho costume de dizer que a palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse, é uma só, né? É o Senhor dando ao seu povo as suas leis, para leis que são boas, não é uma lei que te obriga a fazer coisas difíceis, não, de maneira alguma, mas são leis que te santificam, que te aproximam de ter uma comunhão, né, com o Senhor. Essas leis, elas são boas para nós termos paz com Deus e paz com os homens. Deus não é um ditador que nos oprime, mas é um Senhor todo-poderoso que nos deu leis puras, santas e boas para que nós vivamos em harmonia uns com os outros e em paz. Então, a palavra de Deus, ela se resume em obedecer aos seus mandamentos, que são bons, são mandamentos de vida, são mandamentos justos, né? Mas em toda a trajetória deste planeta, o povo tem sido rebelde quanto à palavra do Senhor, o nosso Deus, e a rebeldia, infelizmente, nos traz consequências terríveis de sofrimento, de angústia, de pranto, de perdas irreparáveis, de doenças, né? Tudo isso consequência do pecado. Mas nós temos aqui diante de mim a palavra do Senhor. Hoje somos livres, temos acesso às Sagradas Escrituras, somos livres, graças a Deus, ainda podemos nos achegar ao Senhor através da sua palavra. E aqui no capítulo 5, no livro de Amós, versículo 4, assim diz o Senhor à nação de Israel: buscai-me e vivei. Irmãos, quando lá no Novo Testamento o apóstolo Paulo ele nos diz que estamos mortos em nossos delitos, estamos mortos em nossos pecados, é porque o pecado é a transgressão da lei do Senhor. E como nascemos do pecado, nascemos transgressores da lei de Deus. Mas temos a oportunidade de nos achegar a Deus, porque Ele é justo. Ele não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. As suas profecias estão aqui em sua palavra. É só você se achegar a Ele,
Só você buscar nas Sagradas Escrituras qual é a perfeita e boa vontade do Senhor para nós. E você verá que o Senhor tudo pode. Para Deus nada é impossível. E Ele pode nos livrar da maldição do pecado, né? Causado por nossas rebeliões. Aqui no verso 14, ainda no capítulo 5 de Amós, diz assim, versículos 14 e 15. Buscai o bem, não o mal, para que vivais. Então o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem. Estabelecei a justiça na porta. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do restante de José. Irmãos, quando a palavra do Senhor aqui no livro de Amós, ela ainda se refere a Israel, a Judá, né? A nação eleita do Senhor para ser exemplo às outras nações. Porém, como até mesmo a nação eleita do Senhor, que era para ser um exemplo, se tornou maldição para as outras nações e motivo de escárnio, né? O Senhor permitiu que outras nações a dominassem, os oprimissem, os escravizassem. Por quê? Porque foi o Senhor que os amaldiçoou? Não, irmãos. Foram este povo, assim como nós, quando decidimos fazer do nosso jeito, infelizmente, nós trilhamos um caminho de maldição, um caminho de angústia, um caminho de tristeza e muitas vezes, irmãos, sem volta. Mas quando a palavra aqui, por dois momentos, já disse, no versículo 4, né, diz o Senhor, buscai-me e vivei. Por quê? Porque nós estamos mortos em nossos pecados. E aqui diz, buscai o bem. O que é o bem, irmãos? É o Senhor Jesus. E não o mal. O que é o mal? A rebeldia. A rebelião contra a palavra do Senhor, contra os seus mandamentos santos. Ah, mas o Senhor é um opressor de modo algum, irmãos. Nós somos livres para escolher o nosso caminho. Então, aborrecei o mal e amai a justiça, estabelecer a justiça na porta. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do restante de José. Quem é o restante de José, irmãos? José aqui representa pessoas que se dedicam, pessoas que se refugiam, pessoas que buscam forças, energia no Senhor, o nosso Deus, né? Talvez o Senhor terá misericórdia do seu povo. Quem é o seu povo, meus irmãos? O povo de Deus hoje é o povo que faz a sua vontade. Está quase extinto, sim, mas sempre houve e sempre haverá o remanescente do Senhor, um povo restante, que obedece os seus mandamentos, que não anda segundo as paixões da carne, que não anda segundo a sua vontade, mas que busca e faz e ensina a fazer a vontade de Deus. Aqui no versículo 21, a palavra do Senhor continua assim: aborreço e desprezo as vossas festas. As vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. Irmãos, às vezes você pensa que vai na igreja, às vezes você pensa que se reúne com os irmãos para fazer a vontade de Deus, mas muitas vezes você acaba por entristecer o Senhor. E diz a palavra do Senhor que o meu povo perece por falta de conhecimento. E onde está o conhecimento, irmãos? Eu te pergunto, onde está a sabedoria, senão no Senhor? Quem deu a sabedoria para Salomão? Quem era a sabedoria? É Cristo e sua justiça, os seus bons mandamentos, mandamentos esses que são caminhos de vida, tá?
Às vezes, vocês lembram quando Jesus chega lá no templo de Jerusalém e ele vê ali o comércio, né? Ele vê ali as pessoas sendo oprimidas pelos líderes religiosos. Os líderes religiosos, sim. Pessoas, lobos vorazes, lobos ferozes, que tentam a todo tempo distorcer a palavra do Senhor, tirando proveito das almas, muitas vezes almas sofridas, irmãos, que são massacradas por esses líderes religiosos que as extorquem, mas não ensinam as verdades contidas na palavra do Senhor, ensinam meias verdades, ensinam mentiras, distorcem a palavra do Senhor. Misericórdia. Que o Senhor nos ajude a termos entendimento, para que possamos ter também discernimento, para entender o que é certo ou errado, e isso nós só encontramos, irmãos, na palavra do Senhor, mediante a oração, a súplica, para que o Espírito Santo possa habitar em nós, possa agir em nós, nos instruindo na palavra do Senhor, que são palavras de vida. Amém? E essa é a palavra que o Senhor nos deu nesta tarde de sábado, o dia do Senhor. Pois quando o Senhor criou os céus e a terra, as fontes das águas e todo o seu exército, ao sétimo dia ele terminou a sua obra, porém ele descansou. Mas Deus não se cansa, é claro que não. Mas ele concluiu a sua obra e diz a palavra do Senhor que ele descansou. E enquanto as pessoas tentam distorcer o povo de Deus, de obedecer, de guardar a sua aliança, que são os seus mandamentos, mandamentos de vida para que tenhamos paz com o Senhor e paz com os homens. Essa palavra que é o caminho, o qual Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Enquanto você fica aí pensando, dando ouvidos à voz do pastor, à voz do padre, à voz do seu guia espiritual, à voz da sua razão, eu te digo, irmão, se volte para o Senhor, pois está próximo o dia da sua vinda. O Senhor não tem prazer na destruição, muito menos em destruir a nós, a sua própria obra que ele fez com tanto amor e até a sua vida deu por amor de nós. Mas o Senhor um dia ele vai ter que purificar a terra. Mas antes ele nos dá a oportunidade de conhecê-lo e de nos voltarmos para ele. Ele é um Deus justo, irmão, longânimo, amoroso, misericordioso, e ele está esperando eu e você entendermos o teu propósito. E o propósito do Senhor é um propósito de salvação para as almas, salvação das almas, porque ele é o Senhor, único e soberano, que um dia se humilhou, se nasceu como um de nós, viveu neste mundo em tempos angustiosos, tempos difíceis, enfrentando as mais difíceis provações, e se entregou numa cruz, irmãos, levando sobre si os pecados de todo mundo. Todo mundo. Ele sofreu demais, irmãos, por amor de mim e de você. Naquela cruz ali, ele foi esmagado, irmãos. Ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi esbofeteado, mas ele suportou tudo isso sozinho. Naquele momento ele enfrentava como um homem o pecado de todos os homens.
inclusive os meus e os seus que nem havíamos nascido ainda, mas ele tudo suportou por amor de mim e de você. E hoje o que você faz em troca, irmãos, do grande amor de Deus por você, você distorce a sua palavra, você ensina mentiras, você vive mentiras, você vive. Então, uma pessoa hoje que acha que Jesus morreu para que você fosse livre do poder do pecado ou para que você vivesse em pecado. Porque se você tem outros deuses além do Senhor Jesus, você está indo contra a vontade de Deus. Se você se prostra diante de imagens ou adora homens, você está indo contra a vontade de Deus. Se você não conhece nem o nome do seu Deus, irmão, tenha cuidado. Tenha cuidado, porque Deus tem nome. O nome do Senhor é Jesus. O Senhor se fez homem para que pudesse chegar a nós e nos ensinar os seus princípios, os seus mandamentos, a forma correta de obedecer às suas leis. Não aquelas leis que foram feitos a elas acréscimos, assim como haviam feito os israelitas, os sacerdotes, os escribas, para extorquir, para enganar, para se aproveitar dos seus cargos importantes na sociedade, né? E se você, irmão, não para nem um dia na semana, este dia que o Senhor abençoou e santificou, que é o dia de sábado, conforme está na palavra, lá em Gênesis 2, versos de 1 a 3, irmão, o Senhor abençoou esse dia. Mas eu descanso o dia que eu posso. Mas Deus nos deu um dia para que nós pudéssemos honrá-lo, nos lembrando de toda a sua grande obra, nos lembrando de que nós temos um Deus. E esse Deus não é o dinheiro, porque quando você foca em trabalhar todos os dias, você está deixando Deus de lado. E o seu Deus se tornou a sua cobiça, que por sinal também é transgressão da lei de Deus. Honra o teu pai e a tua mãe. Não roube o seu irmão. Não é só roubar de tomar os seus bens, não, irmãos. É de tomar a sua alegria, de tomar as suas vitórias, de querer o que é o alheio. Não mate com as suas palavras malditas. Tenha misericórdia, assim como Deus tem misericórdia de nós. Não adultere, não trai o seu cônjuge. Quantos casamentos, sonhos foram roubados, quantos sonhos foram tirados por conta do adultério. Se você ainda é solteiro e fica aí de mão em mão, se sujeitando a qualquer coisa, não faça isso. Guarde a sua pureza para o seu Isaac ou para a sua Rebeca, que Deus tem preparado para você. Espere no Senhor. Não apresse as coisas, porque quando nós fazemos do nosso jeito, o que nós iremos colher são infortúnios, são desgraças. Mas no Senhor nós temos de graça. Tudo aquilo que é da carne é passageiro, mas aquilo que é de Deus é eterno. Portanto, irmãos, meditem nos mandamentos do Senhor. O Senhor mandou você guardar, escrever as suas leis na tábua do teu coração, para que você não se esqueça dos seus desígnios nem por um segundo, e para que você possa entrar na vida. Guarde os mandamentos do Senhor. Não faça do seu jeito, mas faça do jeitinho de Deus, que é um jeito bom, puro e santo. Amém? Tenham todos uma excelente semana, na santa paz do Senhor Jesus, pois dele é o poder, o reino e a glória para sempre.
Ele é o nosso Deus. Ele está te esperando, irmãos. Deus não deixa ninguém desamparado. Ele é um Deus fiel e justo, que nos purifica de todo o pecado, de toda injustiça, mas nós precisamos nos voltar para Ele com inteireza de coração. Amém? É em nome de Jesus que eu digo a vocês, feliz semana. Amém.